Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me abençoe nesta nossa conversa. Pessoal, estamos assistindo aí a guerra entre os israelitas e o Hamas. Eu quero falar para você, começar a nossa conversa falando o seguinte: estão distorcendo toda a história e toda a verdade. A guerra é entre Israel e o Hamas, que é um grupo terrorista. Não tem nada a ver com os palestinos. Então, o primeiro engano que você precisa tomar cuidado aí é esse que estão tentando te induzir, que estão falando da Palestina. Não. O Hamas é um grupo violento, ele é um grupo terrorista e, como vocês estão vendo, eles não têm critério nenhum. Então, vamos orar a Deus para que aqueles brasileiros que estão ali na escola, em Hamas, que eles consigam sair dali daquela escola britânica, porque como é que você vai negociar com um grupo terrorista? Infelizmente, o Brasil, na sua história de apoiar ditadores terroristas, esse governo, o governo de esquerda, nós estamos vendo claramente. Só você não vê se você não quiser ver o apoio a Maduro, o apoio aos terroristas e a outros países e a outros grupos que são a favor do terrorismo. E eu vou fazer aqui só uma ressalva aqui. É interessante que a irmã Hilda, com aquela Bíblia, aquele povo que foi no dia 8 de janeiro ali pedir claridade nas urnas, o Brasil declarou imediatamente que aquele povo é terrorista. Vocês estão vendo a diferença de patriota e terrorista. Bom, fiz aqui essa ressalva. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que é o propósito e qual é o propósito do Hamas? Destruir Israel. Mas esse propósito de destruir Israel, ele não é nada novo. Ele não é nada novo. A nação de Israel, escolhida por Deus, separada por Deus, a menina dos olhos de Deus, o bichinho de Jacó, tratado com tanto carinho. Nós precisamos entender o seguinte: Deus, ele tem a sua vontade. Ele escolheu o povo de Israel e lá no livro de Romanos, capítulo 9, se não me falha a memória, a pergunta é: por que Deus amou Jacó e aborreceu a Esaú? Isso não pertence a nós discutirmos sobre isso. Nós não sabemos o que envolveu todo esse relacionamento com Deus e com Israel. Uma coisa eu sei, que Jacó, ele provou realmente ser um povo valente e Deus se agradou das atitudes de Jacó e depois de lutar com o anjo, ele foi colocado o nome de Israel, porque ele lutou com o anjo. Você tem uma ideia, Jacó lutou com o anjo, segurou o anjo e falou: você só vai embora se você deixar a sua bênção. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Ai daqueles que se intrometem com Israel. Então, nós estamos vendo aí algo realmente muito perigoso que está acontecendo. Mas eu quero chamar a sua atenção, como eu disse que não é de hoje, no livro de Esther. Eu gosto muito desse livro e eu quero chamar a sua atenção, se você puder ler. É um livro pequenininho, é um livro de Esther, tem apenas 10 capítulos, um livro pequeno. Mas lá tem a história de Amã. Não sei se é alguma coincidência, Hamas com Amã, mas é H-A-M-A, né? E o Amã, ele era um cara que não gostava do povo de Israel. Não vou compridar muito a história, mas ele fez de tudo para destruir a nação israelita, os judeus, né? E tinham os judeus e o povo judeu que vivia ali na corte do rei Assuero, conforme diz aqui no livro de Esther. E a rainha, ela foi separada, né, por Mordecai. Alguns falam que é primo, alguns falam que é tio. Também essa não é a questão. Mas a rainha, ela foi usada poderosamente por Deus para salvar a nação de Israel. Até porque ela não estava entendendo no início, mas depois Deus mostrou por que ela foi colocada naquela posição estratégica. Amã queria, sim, destruir, exterminar com o povo de Deus. Assim como Herodes,
né? Assim como Hitler, assim como outros que se levantaram, assim como o faraó no Egito, tentando acabar ali com a linhagem de Jesus, muitos se levantaram e muitos se têm levantado para destruir Israel. Esse é o intento do Hamas. Não tem nada a ver com a Palestina. Assim como Amã, você vai ler depois no livro de Esther, né? Nós temos aqui, Amã cria ódio a Mordecai. A Mordecai, ele descobre uma conspiração contra o rei Assuero, um judeu muito abençoado por Deus, e isso trouxe o ódio de Amã sobre Mordecai e todo o povo judeu. Então, ele, amigo do rei, querido do rei, ele conspirou, nós temos aqui no capítulo 4, né? Ele conspirou destruir o povo judaico. Eu quero que vocês entendam o seguinte, eu não vou fazer um vídeo muito longo, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, essa guerra que começou o Hamas, inclusive tem um Amã aqui, né? Mas coincidência, pode ser, mas o Amã e o Hamas, o alvo é destruir Israel. E a palavra de Deus em Salmo 122:6, orai pela paz de Israel, e prosperarão todos aqueles que te amam. Orarei, haja paz nos seus muros, né? Deixa eu ler aqui para não falar nada errado. Devemos sim orar pela paz de Jerusalém, e a palavra tem uma promessa. A palavra de Deus tem uma promessa para aqueles que são defensores e oram pela paz de Israel. Orai pela paz de Jerusalém e prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos, amigos, direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Pessoal, ai daquele, você que está aí se opondo ao que aconteceu ali, está favorável ao Hamas, está favorável aos terroristas cruéis, né? Impiedosos, você está errado. E não vai ter bênção de Deus não para a sua vida. Não vai ter bênção nenhuma para a sua vida, assim como não tem bênção nenhuma de Deus para aqueles que são desobedientes e que não seguem a Deus. Eu quero chamar sua atenção pelo seguinte, desde o início, Isaac e Jacó, a briga entre os dois, né? Ismael, depois nós temos Esaú, as linhagens que foram tomando forma ali, através da história. Você precisa vir do lado certo da história. Ai daqueles que se opõem contra Israel. Israel, no capítulo 24 até 25 de Mateus, Deus mostra o cuidado que ele tem para com Israel, o carinho que ele tem para Israel e o trato que ele tem para com Israel. Então, se você se intromete contra Israel, você está comprando uma briga direta com o Todo-Poderoso. O que aconteceu com Amã? Aqui na Bíblia, no livro de Esther. A palavra de Deus diz que o rei Assuero, ele tinha dado um decreto para a destruição do povo judeu. Mas Amã, ele vem com uma mentira, falando que o povo não adorava o rei, que o povo era desobediente ao rei, que o povo não obedecia os decretos do rei. O inimigo, o terrorista, ele sempre vem com uma mentira. E a mentira é que eles estão defendendo o Estado palestino. Mentira. Mentira. A turma que quer destruir Israel, desde antes do Estado palestino, na época de Abraão, na época de Isaac, Jacó, antes, não tinha nem história de Estado palestino, mas o propósito era o mesmo. Quando Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, nós vemos ali também a tentativa de extirpar o povo judeu e também o Salvador do mundo que haveria de vir através deste povo. E graças a Deus, porque Deus poupou o seu povo e através dele nós tivemos o Messias, o Yeshua HaMashiach, ou Yeshua, o Jesus, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Por isso, não vamos nós
comprar uma briga contra o Todo-Poderoso. Então, o que aconteceu com Amã? Amã, ele foi enforcado, ele e toda a sua família. Inclusive, ele foi enforcado na própria forca que ele preparou para Mordecai. E toda a sua família foi enforcada naquela mesma forca. E como o rei tinha dado já seu decreto, ele baixou um outro decreto que o povo judeu podia se defender. O povo judaico, o povo lutou, e a palavra de Deus diz que não morreu. Eu vou até ver se eu acho aqui o versículo, né, que fala aqui sobre isso. Os judeus matam os seus inimigos. Nós temos aqui no capítulo 9, né? No capítulo 9, deixa eu ver aqui, o dia de alegria, né? Ele fala que assim, também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram em defesa de suas vidas e tiveram descanso dos seus inimigos e mataram dos seus inimigos 75.000, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Então sucedeu que no dia 13 do mês de Adar, e descansaram no dia 14 e fizeram daquele dia o dia de banquete e de alegria. Vou resumir aqui minha história. Aqui está a bronca deles. O Deus de Israel, o Todo-Poderoso, ele é por Israel, ele é a favor de Israel. E ele pede, ele alerta para que ninguém coloque a mão no ungido deles, no povo escolhido de Deus. Você pode até não acreditar, mas você vai ver através da história. Um povo desse tamanhozinho, um país pequeno, minúsculo, mas com um Deus Todo-Poderoso. Não acredite nessas mentiras. Inclusive aqui no Brasil, a esquerda, PSOL, PCO, PT, essa turma toda, essa bandalhada toda, mentindo para você. Não compre essa ideia, não compre. É mentira. O Hamas é um braço do diabo que quer destruir por toda causa o povo Israel. Porque o calendário de Deus, os sinais de Deus, as promessas de Deus repousa sobre este povo. E a palavra de Deus diz: orai pela paz de Jerusalém e prosperarão todos aqueles que te amam. Que Deus abençoe você e procure informações, não informações de geopolítica, de petróleo, de economia. Não, a briga está porque a menina dos olhos de Deus, o bichinho de Jacó, tão querido, tão amado por Deus. E lá em Romanos ele diz: amei a Jacó. Deus ama Israel. Questionar Deus, não vamos fazer isso. Porque ele é Deus. E, seja o que for, como diz a música, ele continua sendo Deus. Que Deus abençoe você, que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaac e o Deus de Jacó ilumine a sua mente, para que você possa vir para o lado certo, não do lado errado, porque vai perder.